Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô meio sumidinha daqui. Eu acho que, na verdade, assim, quando eu começar a postar, ainda não postei, já gravei vários vídeos e não postei. Quando eu começar a postar, vocês vão ver um atrás do outro, né? Mas eu tô meio sumidinha daqui do meu diário. Quando a gente vira adulto, o diário muda, né? E quando a gente é adolescente, a gente escreve qualquer coisa. Ai, hoje ele olhou pra mim. Ai, né? Já na vida adulta não é tão assim. Mas assim, eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes desse canal. Vocês já viram aí no título, né? Falar ou não com a sua chama gêmea. Eu falei com a minha chama e vem algumas percepções através disso, né? E espero que não seja o mais importante. Espero que o mais importante seja da minha união com o meu DM aqui na 3D, né? É o que a gente espera. Aliás, todo mundo tem falado que a gente não tem que esperar a união. Eu acho que a gente tem que esperar a união, sim. A finalidade é a união. Só que isso tem que ser muito bem trabalhado. Porque a gente sabe que a união vai trazer muitos benefícios, né, para a transição planetária. E então não é só para nós o benefício, né? Peraí, deixa eu arrumar minha câmera aqui que tá. Esse é meu ambiente de trabalho, gente. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Está tortinho aqui. Acho que agora foi. E é muito importante a união. Eu acho que as pessoas que falam que a gente não tem que esperar a união estão erradas. Até porque não é pensando na gente que a gente tem que pensar na união, mas sim na elevação espiritual que nós vamos ter. E essa elevação vai atingir, né, todo um montante de pessoas, né? Mas enfim, vamos falar do que importa. Eu falei com meu gêmeo sobre a dinâmica, pensei muito para falar, não foi uma decisão tomada assim, eu fiquei uns 2 meses pensando, pedindo confirmação, inclusive, de que se eu deveria falar ou não. Eu recebi sim essas confirmações, foi através de meditação, não só uma meditação, né? Meditação é uma coisa muito energética, né? Nós somos totalmente energéticos, né? E eu falei assim, mesmo assim eu quero uma confirmação. Peraí. Minha janela aqui dá bem de frente para onde passam os carros. Mas enfim, vamos lá. Então eu falei que eu queria uma confirmação também de um divino masculino, porque a gente ouve muito divino feminino falando, e a gente sabe que divino feminino é mais voltado para o lado da emoção. Então eu queria uma opção, uma opinião totalmente racional. E aí eu vi um vídeo da Renata Celos, onde ela fez uma entrevista com o DM dela. E no meio da entrevista, o DM dela falou que acha importante falar da conexão pro divino masculino. Ele falou assim, olha, tem conexões aí que duram 10, 20 anos porque o divino masculino tá totalmente inconsciente, não sabe da conexão, não desenvolve nada. Eu falei, tá aí, essa era a confirmação que eu tava esperando, que eu queria. Tomei a decisão, fiz algumas meditações antes de falar e falei pro meu DM que eu queria falar com ele. Não estamos nos falando muito. Mas, como eu sabia que ele ia inventar uma desculpa, falar pra mim que tava sem tempo, e ele realmente é uma pessoa muito ocupada. Mas também tem aquela coisa, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Como eu sabia que ele ia arrumar uma desculpa, eu fiz uma chantagem emocional com ele. Né? Não sei se vocês viram o vídeo, né? De como foi, quando foi pra eu conhecer o meu DM, mas eu não conheci, né? Aí tá aqui no canal, vou ver se eu deixo no card aqui ou então na descrição do vídeo para vocês verem. Então eu não cheguei a conhecê-lo e aí eu usei isso, né? De desculpa. Falei assim, olha, eu acho que você me deve isso, porque quando foi para eu te conhecer, fui para São Paulo, abri mão da minha agenda, do meu tempo,
para te conhecer e você não teve, eu falei assim para ele, que eu acho que é uma verdade, né? Eu falei assim, você não teve a consideração, você não teve a educação de ir lá me conhecer como uma amiga. Porque eu não faria isso com uma pessoa estando no seu lugar, e não faria mesmo, né? Eu levaria em consideração que a pessoa, poxa, movimentou todo um monte de coisa na vida dela para ir lá me conhecer e eu não fui, né? Eu não tenho coragem de fazer isso. Por mais que eu não tenha interesse nenhum com a pessoa, eu iria por educação, por consideração a isto. Mas enfim, funcionou. Aí ele falou, tá bom, a gente conversa amanhã, tal horário. Aí a gente conversou, e só que assim, gente, eu fiquei há dias, há meses eu tô pensando em falar da conexão, eu já escrevi como eu ia falar, como eu não ia, aí ensaiei tudo, como eu ia falar pra ele, porque é difícil, imagina, é uma coisa de louco, você olha pra uma pessoa e fala assim, olha, então, você é meu gêmeo? Isso é coisa de doido, gente. A sincerona baixando aqui de novo, né? E aí, mesmo assim, falei com ele, não saiu nada do jeito que eu queria, gente, nada. Inclusive, teve até coisa que eu não consegui falar. Mas enfim, até usei uma expressão que ele não conhece, né? Falei assim, ó, então, depois que a Divino Feminino conhece da conexão, até que ela tenha todas as coisas. Nem falei que tem até todas as coisas, eu falei assim, depois da conexão é só ladeira abaixo. Ele não sabia o que significava, né? Para quem tá chegando agora, o meu gêmeo não é brasileiro. E ele fala muito bem português, mas ele não tinha ouvido essa expressão ainda. E ele falou, o que é ladeira abaixo? Eu travei, eu não conseguia nem falar pra ele o que era ladeira abaixo. É simples, né? Ó, é daí pra pior, né? Eu não consegui falar isso pra ele, eu tava muito nervosa. E normalmente eu não tenho esse problema, eu não fico nervosa, não tenho vergonha de nada. Mas aí foi assim, falei pra ele, ele reagiu melhor do que o que eu esperava. Mas a coisa mais importante que eu queria dizer aqui pra vocês é, independente de ter sido bom ou não, isso isso gatilhou algumas coisas em mim, né? Abriu assim algumas feridas, que é a ferida da rejeição, que eu achava que eu tava bem já. E existe uma coisa, principalmente para quem é escorpiano, né? Que nem eu, o escorpiano leva além de levar tudo muito pro coração, né? Escorpianos se importam muito com o que os outros vão pensar deles, né? Isso é uma merda. Sempre quis tirar isso de mim. Só que eu não tinha, assim, uma clareza muito grande de que eu tinha que tratar isso, né? Então abriu essa ferida também, né? Em mim. Porque teve uma hora que eu falei assim pra ele, fala a verdade. Se não fosse a atração sexual, você teria se interessado por mim? E, gente, ele foi muito sincero. Ele falou, não, é claro que não. Ele é um lorde, gente. Mas essa sinceridade dele doeu. Não, óbvio que não. E ali eu me senti, né? Falei, poxa vida, como não? Né? Eu sou só um corpinho bonito? Não, né? Eu tive aquela preocupação de mostrar pra ele, não falei nada, mas eu tive aquela preocupação de mostrar pra ele que eu não sou só isso, né? Que eu sou que eu tenho mais do que um corpo bonito, que eu sou mais do que uma atração sexual. E na hora eu não percebi que era uma ferida que tinha aberto que eu precisava tratar. Depois, pensando, eu percebi. E a outra ferida foi a da rejeição, né? Porque claramente, né, ele falou comigo sem o menor interesse. Então, de novo, abri a ferida da rejeição, que já, assim, tá muito menor do que antes, doeu muito menos, mas tá doendo, tá incomodando. Então, eu achei bacana isso, né? Trazer isso pra vocês. Falar com seu gêmeo implica nessas coisas também, né? Traz isso como consequência. Eu tinha consciência de que eu poderia afastá-lo de vez de mim, né? Mas eu falei, ele já tá distante mesmo, né? Ou, de repente, ajudar ele nesse despertar, né? Se eu vou ajudar ou não, gente, só o tempo, né? Espero que sim. Ele, no fim das contas, falou pra mim, vou pensar.
Pensei comigo, mas você não tem nada pra pensar. Não tô aqui te pedindo pra gente ficar junto. Tô só te pedindo pra se desenvolver emocional e espiritualmente, né? Não falei, queria ter falado. Mas enfim, essa foi a resposta dele, eu não quis debater. Oi, tinha parado aqui a minha gravação. Deixa eu continuar de novo. Então, eu não quis debater com ele essa questão, mas eu também percebi algumas coisas. Conversei com ele tá totalmente indisperso, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas é isso. Mas, não sei se é coisa da cabeça da gente, né? A gente sabe que algumas coisas que a gente faz, que a mulher faz, chamam a atenção do homem, né? Então, teve uma hora que eu tava muito nervosa, e mulher nervosa mexe no cabelo o tempo todo. Então, teve uma hora que, sem querer, mexi no cabelo. E aí, eu vi que deu uma balançada nele, assim, né? Ele meio que esmoreceu, mas logo ele retomou o posicionamento dele. Ele tava fazendo umas coisas, conversando comigo e trabalhando no computador. Ele logo voltou a trabalhar no computador, aliás, que eu acho uma falta de educação. Se o senhor, meu DM, um dia ver esse vídeo, fique sabendo que eu achei de extrema má educação isso, tá bom? Eu nunca converso com ninguém olhando para um computador. Quando eu converso com uma pessoa, esse recado é pro senhor mesmo. Quando eu converso com alguém, é sempre dando atenção total para aquela pessoa e olhando nos olhos. Mas enfim, voltando aqui, né, gente? Então eu vi, né, ele meio que balançando assim, e aí eu fico pensando, poxa, será que ele tem algum interesse em mim no momento? Porque do que ele parece, assim, do que ele transparece, assim, ele não tá nem aí pra mim. E aí isso começa, né, a gerar um monte de coisa na cabeça da gente, e a gente fica pensando, poxa, será que ele é mesmo meu DM? Será que eu tô numa conexão de chamas gêmeas, né? Inclusive eu falei pra ele, daí ele falou assim, não, mas eu acredito em tudo que você tá falando, por que você acha que eu não acreditaria? Daí eu virei pra ele e falei assim, porque você é muito racional. Ele, não, mas não tem por que eu não acreditar em você. Eu falei assim, mas isso é uma coisa de louco, né? Que é o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Eu falei, imagina você chegar pra uma pessoa e falar assim, olha, você é minha alma gêmea, minha chama gêmea. Por que eu falo alma gêmea, gente? Porque, na verdade, quando a gente estuda isso dentro do judaísmo, a gente entende que existe alma gêmea, não chama gêmea. Isso foi uma coisa que foi popularizada depois, eu acho que eu já até falei isso em algum outro vídeo. E o correto é alma gêmea. E aí, o que a gente chama aqui popularmente de almas gêmeas, na verdade são almas afins, né? Que são pessoas que a gente não tem uma conexão amorosa com elas. O vizinho aqui em cima faz um barulho hoje. Mas enfim, isso são chamas afins, né? Aquelas pessoas que a gente se dá muito bem, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja amigo, né? Que a gente encontra pela vida, que a gente se identifica mais. São almas afins, né? Mas tudo bem, por aí popularmente isso é conhecido como alma gêmea. E eu falei pra ele, né? Voltando ao assunto, é loucura você virar pra uma pessoa e falar, né? Você, minha chama gêmea, minha alma gêmea. Ele, não, tudo bem. Eu acho que é por isso que ele falou assim, ó, vou pensar, né? Mas então é isso que eu queria falar com vocês. Isso é uma particularidade de cada um. Eu acho que se você tomar decisão, prepare-se muito bem, pense muito bem e saiba que, claro, terão consequências. Eu sabia que teriam consequências, eu estava bem consciente disso, de que eu podia afastá-lo de mim de uma vez, né? E claro, né, ele vai voltar. Se for uma conexão de chamas gêmeas mesmo, que eu, né, tem hora que eu tenho tanta certeza, tem hora que eu não tenho certeza de mais nada, gente. Eu tô assim nesse momento, não tenho certeza. Então, se for pra gente se reencontrar, a gente vai se reencontrar, ele querendo ou não, eu querendo ou não, isso aí vai ser o universo que vai colocar a gente um de frente pro outro. Mas eu acho que se você quiser fazer isso, esteja ciente que
não é só a possibilidade de afastá-lo, mas também de abrir feridas em você. Então, abriu feridas em mim novamente, gatilhou aqui e tô aqui tratando isso de novo. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que ajude essa minha experiência. E a gente vai se falando, tá? Beijo pra vocês.